Olá, boa noite a todos. Eu sou Marinês, sou médica oncologista da Rede D'Or em São Paulo. Nós temos seguido com um curso de conversas sobre coronavírus e a relação com diversas especialidades. Nós já falamos de pneumologia, já falamos de hematologia, anticoagulação, e hoje nós temos o prazer de conversar com o Dr. Antônio. Ele é coordenador da UTI do Hospital da Rede D'Or São Luís, no Jabaquara, onde tem concentrado muito casos de coronavírus. Então, é alguém que certamente tem uma experiência muito grande para compartilhar conosco, e o Dr. Gabriel, que é neurologista também da Rede D'Or, e vai falar um pouco mais especificamente sobre aspectos da neurologia relacionados com a infecção por coronavírus. É algo que tem se tomado corpo e se falado mais recentemente na literatura, principalmente, né? Boa noite, doutor Antônio e doutor Gabriel, muito obrigada, né, por dispor do tempo para estar conosco. E nós vamos começar com o doutor Antônio. Ele vai nos falar sobre a experiência dele nos próximos 10 minutos, né, 15 minutos mais ou menos, a experiência do que ele tem encontrado, do que ele julga mais relevante. De antemão, eu também estimulo a todos a mandarem suas perguntas e dúvidas e compartilharem conosco via chat. Obrigado, Antônio. Fica com a palavra. Muito boa noite. Obrigado, Inês, pelo convite. Eu queria me apresentar rapidamente. Eu sou infectologista de formação e atualmente trabalho em terapia intensiva. Sou diarista da maior das UTIs do Hospital São Luís de Jabaquara, que foi tornado inicialmente o hub de Covid em São Paulo, né? A gente tem um número de casos bastante grande. É a segunda vez na minha vida que eu aprendo ao mesmo tempo com todo mundo sobre uma doença. Eu já tenho uma certa idade. A AIDS chegou, eu estava na residência e aprendi com os meus preceptores ao mesmo tempo. E agora chegou aí o coronavírus e a gente está aprendendo a lidar com essa doença. A gente não obteve muita informação dos chineses, né? Na verdade, algumas informações que vieram da China até atrapalharam um pouco, mas a gente, graças a um trabalho dedicado, eu quero agradecer muito aos especialistas que trabalham conosco no Hospital São Luís de Jabaquara, o pessoal da cardiologia, da pneumologia, da nefrologia, neurologia, hematologia, que são fantásticos e têm cooperado demais com a gente, fazendo com que o nosso trabalho seja facilitado. Apesar da gente estar aprendendo enquanto está pilotando avião, o voo está andando. A gente está conseguindo resultados muito bons. Para vocês terem uma ideia, nós temos até hoje 491 casos positivados que estiveram internados no Hospital São Luís de Jabaquara, dos quais 402 já foram alta. Desses pacientes, 50 foram intubados, alguns deles, 10 deles foram submetidos à traqueostomia. A gente teve 15 extubações com sucesso, tivemos 3 decanulações já dessas 10 traqueostomias, e a gente teve 6 desses pacientes que evoluíram a óbito. Nosso total de óbitos, na verdade, é de 12 pacientes com o acréscimo de 2 que eram pacientes em cuidados paliativos exclusivos, então deu um total de 14. Mesmo assim, o percentual de mortalidade dos nossos pacientes é de 2,85%, incluídos esses em cuidados paliativos. E alguns que já chegaram em choque cardiogênico, pacientes muito terminais. Então, nosso resultado é considerado muito bom, principalmente pelo fato de que a nossa equipe de terapia intensiva é muito receptiva e trabalha muito conectada com as demais especialidades. Nós temos uma experiência que foi vindo aos poucos, né? Todo mundo começou enxergando como uma doença viral. Hoje a gente enxerga mais como uma doença inflamatória que ocorre depois da infecção viral. E por isso as nossas condutas vêm sendo atualizadas. Inicialmente a gente usava, entre os nossos protocolos para pacientes mais graves, inclusive o Caletra, né? A associação de lopinavir com o ritonavir, e nós acabamos abandonando o uso dessa medicação antes ainda da publicação de resultados
mostrando que realmente não funcionava. A gente já tinha a percepção de que não funcionava. Recentemente, novamente, eu conversei com o chefe da infectologia, nosso parceiro, o Dr. Daniel Wagner, uma pessoa competentíssima, que eu estava começando a não ver muitos sinais interessantes no uso da hidroxicloroquina. A gente começou literalmente a desacelerar o uso da hidroxicloroquina e uma semana depois surgiram aí alguns resultados mostrando que em pacientes internados parece que faz muito pouca diferença mesmo. Enfim, a gente vem aprendendo, a gente vem trabalhando com todo o nosso afinco e o que a gente está conseguindo perceber é que nós não estamos mais perdendo pacientes para o Covid. A gente teve uma mortalidade maior no começo do quadro, a gente tem uma mortalidade muito mais baixa agora, os pacientes estão sobrevivendo a todas as complicações, e os que estão evoluindo a óbito, muitas vezes são por um incidente, tipo um acidente vascular cerebral, um tromboembolismo pulmonar maciço, até de paciente que já estava estubado, que já estava em vias de alta. Desses pacientes todos que nós temos atendido, a gente usou em 12 deles o tocilizumab, o inibidor de interleucina 6, que é uma droga que tem mostrado um efeito de controlar aquela tempestade de citoquinas muito interessante. A gente teve paciente que eu jurava que ia morrer na mesma noite, usou à tarde e, de repente, o processo esfriou. A gente conseguiu tirar o paciente de um choque misto, né? Um choque séptico, talvez uma cirrose importante, e que, de repente, recuperou em 6 horas o que você achava inacreditável. A gente evitava o uso de corticoide inicialmente, hoje em dia a gente está com o apoio integral do pessoal da pneumologia, utilizando corticosteroides nos casos indicados a partir do 7º dia. A gente tem resultados muito bons. A gente está trabalhando já numa situação de conseguir evitar que vários pacientes cheguem a ser entubados através da clonação ativa e de outras medidas de melhoria do quadro respiratório deles. Então, assim, qual é a visão que nós temos hoje? Uma doença inflamatória provocada por uma infecção viral e cuja resposta inflamatória vai permitir que o indivíduo tenha um quadro mais suave, um quadro mais severo, um quadro gravíssimo. E é no tratamento dessa inflamação e de suas complicações que está o sucesso. A grande diferença, nos parece, não é a questão de protocolos, a questão de drogas disponíveis, mas a assistência integral que o paciente recebe. Então, se você tem uma boa equipe de pneumologia, você tem uma fisioterapia adequada, você entuba o paciente no tempo certo, você o extuba no tempo certo, você reduz o uso de bloqueadores neuromusculares, você trabalha com nutrição de forma adequada, já que é uma doença com catabolismo importante, que desnutre demais os pacientes, você consegue recuperá-los mais rápido. Hoje a gente tem um total de 12 pacientes que foram para hemodiálise, a gente já tem 5 deles que foram de alta, inclusive hospitalar, 2 deles ainda em desmame de hemodiálise, estão fazendo hemodiálise ambulatorial, 3 já saíram daqui com a função renal totalmente recuperada, e a gente tem uma quantidade muito grande de pacientes que foram estubados, a maior parte deles sem necessidade da traqueostomia, e que estão hoje tendo o prazer de conversar com suas famílias através de videochamadas que estão sendo feitas da própria UTI. Eu tenho um exemplo de paciente que esteve à beira do óbito 3 vezes, que teve parada cardíaca na UTI, que teve uma série de coisas, e que hoje conversa com a família, o que é algo que o estimula até a sair da depressão, daquele isolamento, daquela situação toda, para fazer exercícios, se levantar, sentar, usar cicloergômetro. Então, o sucesso tem sido no atendimento integral de várias especialidades ao paciente.
Uma coisa que tem sido muito discutida, que é a anticoagulação. Todos os nossos pacientes são profilaticamente anticoagulados. A gente tem uma profilaxia otimizada também, dependendo do índice de massa corpórea do paciente, do peso dele. E, claramente, para a gente, o estado protrombótico desses pacientes também faz parte da atividade inflamatória deles. Está na mesma cascata inflamatória, eu tenho numa ponta dela a coagulação aumentada. Então, todo o trabalho, inclusive do uso de anticoagulantes, está sendo feito em conjunto, com o apoio da hematologia, com todos os cuidados, porque a anticoagulação plena, e a gente teve pacientes que tinham indicação de anticoagulação plena, nos mostrou muitos problemas. A gente teve paciente que teve indicação de anticoagulação plena por motivo cardiovascular, fez um acidente vascular cerebral hemorrágico. Paciente que teve indicação de anticoagulação plena por acidente vascular cerebral isquêmico, fez acidente vascular cerebral hemorrágico em outro local, não foi transformação hemorrágica. Então, a gente tem que trabalhar com muito cuidado. A impressão que a gente tem é que a doença no sistema nervoso central, nos rins, ela realmente se manifesta através de uma vasculite, e por isso a gente tem tomado todo o cuidado antes de dar um passo diferente. Nós temos a felicidade de estar trabalhando muito próximo com o pessoal da cardiologia também, e estamos fazendo, inclusive, parte de um braço do estudo BRACE, né, que a Redditor está conduzindo em relação ao uso ou não de inibidores da enzima de conversão ou de bloqueadores do sistema renina-angiotensina. E uma das coisas que tem nos chamado a atenção é o índice de pacientes que desenvolvem Takotsubo, principalmente entre as mulheres que estão internadas com quadros graves de Covid-19. Então, a grande experiência que a gente tem é estudando muito, trabalhando muito, dando muita assistência e aprendendo enquanto a gente está trabalhando. Eu acho que o apanhado geral que eu queria passar era esse. Eu evitei ficar colocando imagens aqui porque o meu computador deu problema, estou fazendo do celular. E aqui eu achei que ia ser meio perigoso tentar compartilhar alguma coisa que a outra vez não deu certo. Estou à disposição depois de vocês. Maravilha, muito obrigado. E eu acho que é justamente isso que faz a grande diferença, né? A gente tem informação disponível hoje de uma quantidade exorbitante, mas sem dúvida a experiência e o dia a dia e o acompanhamento dos pacientes faz muita diferença, né? A gente vai seguir nesse caminho, então. O Dr. Gabriel, como eu disse, é neurologista, vai focar um pouco agora nos próximos 10, 15 minutos na questão das alterações neurológicas e do manejo desses pacientes. E aí a gente segue com todas as perguntas. Mais uma vez, por favor, todos fiquem muito à vontade e mandem seus questionamentos para que a gente possa ter uma discussão bem produtiva após. Obrigado, Gabriel, mais uma vez. Bem, boa noite a todos. Obrigado, Maria Inês, pela apresentação. Obrigado, Antônio, pela bela apresentação. Foi bom ouvir um pouco da experiência de vocês aí em São Paulo, que eu acho que começaram um pouco antes da gente no Rio a ver essa pandemia, e agora que a gente está vendo melhor. Eu vou tentar mostrar alguns slides, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Acho que deu certo. Pronto. São poucas apresentações, eu acho que é uma conversa rápida, depois a gente abre para a discussão. Vocês conseguem ver minha tela? Dá para ver sim, Gabriel, pode seguir adiante. Então, vou fazer uma pequena apresentação rápida, um pouco da impressão que a gente tem inicial dessa pandemia pelo novo coronavírus. Vamos lá. Eu vou tentar falar um pouco das doenças neurológicas são um fator de risco para a infecção e para formas graves da infecção pelo coronavírus e sobre as complicações neurológicas, um pouco do que a gente tem visto.
qual a frequência delas, qual o mecanismo, por que elas acontecem, quais são as complicações e quais são as implicações práticas dessas complicações. Bem, a primeira pergunta é se doenças neurológicas são um fator de risco para a infecção pelo novo coronavírus. E aqui nesse estudo publicado dos chineses, eles mostram que a prevalência, a chance de um paciente com doença neurológica ter uma forma grave, necessitar de terapia intensiva, é maior do que aqueles pacientes que não. Boa noite. Acho que o doutor Gabriel teve algum problema com a conexão. A gente já vai restabelecer a conexão com ele para que ele possa prosseguir com a fala dele. Nesse meio tempo, enquanto o doutor Gabriel retoma, né, o raciocínio dele e a aula dele, eu queria perguntar para o doutor Antônio, quais as complicações neurológicas mais frequentes que o senhor tem encontrado nesse período, nesses quase 500 pacientes que vocês têm tratado, né, nesses últimos 2, 3 meses, talvez? Bom, tem uma delas que às vezes o pessoal até se esquece, que é uma complicação neurológica, a mais frequente de todas, que é a anosmia, né? A perda do olfato e a perda do paladar que eles têm. Na verdade, a gente tem que lembrar que o neurônio olfativo é o único neurônio exposto, né? Ele está exposto aqui na nossa via aérea superior, e isso é uma queixa quase patognomônica do diagnóstico. A pessoa vem, porque eu estou com dor de garganta, não estou sentindo o gosto e o cheiro. Você já não tem muito caminho para isso, você sabe que você vai achar um indivíduo com coronavírus. Eles têm muita cefaleia, né? Alguns pacientes ficam com cefaleia, inclusive depois da melhora do quadro. Pronto, já voltei, tá? Isso, só encerrando então. E o Antônio foi mais já... esperto que eu, ele não usou o computador, usou o celular. para fugir disso aí mesmo. O comentário só que eu ia fazer que a gente já encontrou aqui tanto meningite viral quanto encefalite provocada pelo coronavírus. Fica à vontade, desculpa. Vou querer ouvir um pouco de vocês depois sobre a experiência de vocês. Vocês estão com uma experiência muito boa aí. Vamos aqui, share screen. Foi? Acho que agora não vai cair mais, não. Então, a questão que eu estava falando, não sei se vocês pegaram isso, se doenças neurológicas são um fator de risco independente para a infecção pelo coronavírus, de formas graves de Covid, ou se ela está ligada aos outros fatores de risco. Bem, sobre a frequência das complicações neurológicas, aqui um estudo publicado no JAMA há pouco tempo, em pacientes também em Wuhan, na China. Se vocês repararem, qualquer complicação neurológica foi vista em 36% dos casos e em 45% dos pacientes com formas graves e 30% dos pacientes com formas não graves.
A minha impressão é que o percentual que a gente tem visto aqui complicações neurológicas, mas talvez num percentual mais baixo do que esse. Talvez um viés que talvez exista nesse estudo é que os pacientes internados em alguns hospitais na China, particularmente nos hospitais de campanha, entre aspas, deles, eram pacientes mais graves. Então, talvez exista um viés de eles terem pacientes mais graves do que a gente apresenta aqui. Por outro lado, eu acho que as complicações neurológicas são mais presentes do que a gente pensa, porque a gente está com um paciente entubado e a gente acha que ele, do ponto de vista neurológico, está bem, e a gente vai ver as complicações neurológicas daqui a um tempo, quando esse paciente sair do respirador. Então, acho que é um número intermediário entre o que a gente vê hoje e esses números chineses. E qual o mecanismo que esse vírus pode causar complicações neurológicas? Então, na verdade, tem duas grandes teorias. A primeira teoria seria o mecanismo direto, uma invasão do sistema nervoso central pelo vírus, que pode ser por duas vias, praticamente, ou via nervo olfatório, como já foi colocado aqui, a anosmia é uma queixa importante nesses pacientes, ou via hematogênica. O fato é que, como foi colocado pelo Dr. Antônio, a gente tem visto, existem casos de meningite e encefalite nesses pacientes, embora não pareça que seja a principal complicação neurológica. A impressão que dá, pelo que a gente vê na literatura e os poucos casos que a gente já viu, é que as complicações neurológicas as principais não são diretamente causadas pelo vírus, mas são indiretamente causadas, ou seja, o vírus não invade o sistema nervoso, mas o que ele faz é causar alterações sistêmicas, e essas alterações levam a complicações neurológicas. A gente poderia dividir em dois grandes grupos: alterações neurológicas causadas por distúrbios da coagulação, e aí a grande complicação grave é o AVC isquêmico, e parece que menos comuns são complicações neurológicas causadas por geração de autoanticorpos. Então, o que tem sido descrito é algum tempo após, pode ser no início, mas geralmente depois da infecção pelo novo coronavírus, são doenças autoimunes, como Guillain-Barré, encefalite desmielinizante, quadros desmielinizantes do sistema nervoso central e periférico. Bem, então aqui também quais foram as complicações neurológicas mais observadas. Aqui, novamente, é o trabalho de Wuhan. E reparem que já batendo com o que o Antônio fala, a complicação neurológica mais comum é enxaqueca. E foi visto aí em 13% dos pacientes em média, 17% dos pacientes com forma grave. E essa também é a nossa impressão. Assim, pacientes com cefaleia é uma complicação, na verdade não enxaqueca, cefaleia é uma complicação neurológica muito frequente desses pacientes, e geralmente não é uma complicação grave. Assim, são pacientes que de um modo geral não são, muitas vezes não estão graves. A cefaleia parece até uma cefaleia do tipo enxaquecoso, parece um estado de mal enxaquecoso, ou seja, uma enxaqueca que não passa, mais forte que o habitual, mais prolongada que o habitual. E interessante que essa cefaleia costuma resolver com as medicações usadas para enxaqueca. Então, dipirona, triptanos costumam melhorar essa cefaleia. E algumas vezes prolongada. Pacientes, às vezes, com 14 dias de cefaleia, uma dor muito forte. E, frequentemente, quando a gente faz investigação desses pacientes, tomografia, líquor, esses exames são normais. Outra alteração muito comum, que é a segunda colocada aí nesse quadro, seria a alteração do nível de consciência, que eu botaria como encefalopatias. Então, quadros de alteração neurológica, como alteração do nível de consciência, agitação psicomotora, uma encefalopatia ou delírio, são complicações neurológicas relativamente comuns, e a gente tem visto muito esses pacientes terem uma agitação psicomotora muito grave ao tentar retirar esses pacientes do respirador, mais grave do que a gente costuma ver em outros cenários. Depois até eu queria ouvir a opinião do Antônio nesse sentido.
E, por fim, talvez a complicação neurológica séria mais comum seja a doença cerebrovascular. E, classicamente, aqui um novo diapositivo, a gente pudesse fazer apresentar como a gente tem visto a doença cerebrovascular, a gente pode dividir em dois cenários. Um cenário é aquele paciente que internou por um quadro clássico de COVID, um quadro pulmonar, em que, quando o paciente vai ser estubado, ele tem um déficit motor, é feita uma tomografia de crânio e a gente percebe que esse paciente tem uma lesão isquêmica do sistema nervoso central. Alguns centros têm feito, por exemplo, algum centro que está atendendo muito paciente com COVID aqui no Rio, do estadual, eles têm feito de rotina tomografia de crânio nesses pacientes, têm visto muita complicação cerebrovascular nos pacientes internados por causa pulmonar. E a outra apresentação, aqui reportada pelos colegas de Monte Sinai, são pacientes que não têm quadro sugestivo de COVID e que chegaram no hospital com um AVC agudo, alguns deles sem fator de risco para doença cerebrovascular, são pacientes jovens até em alguns casos, e que tinham grandes AVCs, e durante a hospitalização eles perceberam que esses pacientes tinham quadro pulmonar e o PCR positivo para a COVID-19, para o novo coronavírus. Então, essa é uma segunda apresentação. Então, o paciente com doença pulmonar pode ter AVC durante o curso da doença pulmonar, o curso da internação prolongada, e o outro apresentação são pacientes que chegam com AVC e você descobre depois que ele tem doença pulmonar. Rapidamente sobre as outras complicações, doenças de nervo periférico, geralmente autoimunes, como, por exemplo, aqui em cima, que ele chama de síndrome Miller-Fisher, que é uma variante do Guillain-Barré. A gente tem visto cada vez mais pacientes com quadros leves de nervo periférico, tipo paralisia facial, e parece que menos comuns, ainda bem, embora a gente já tenha também observado, são pacientes que têm uma invasão direta do sistema nervoso central pelo novo coronavírus, como meningite, encefalite, aqui reportado ao lado. Infelizmente, essas complicações parecem ser menos comuns. Por último, qual a implicação, por que é importante a gente saber dessas complicações neurológicas? Primeiro, para nós nos protegermos e protegermos outro paciente. Se a gente sabe que uma das formas de apresentação da COVID pode ser doença cerebrovascular, então é importante que a gente tenha um grau de suspeição muito maior para a COVID nesses pacientes, e é que a gente investigue esses pacientes, e caso eles tenham COVID, esse paciente vai ficar isolado e não vai contaminar outros pacientes, não vão infectar outros pacientes na unidade neurológica, por exemplo. Então, a proteção dos profissionais e a proteção de outros pacientes. Parece que o tratamento da doença cerebrovascular em pacientes que têm COVID não difere dos pacientes que não têm a COVID. Em relação às doenças autoimunes, aquelas doenças do nervo periférico, tipo Guillain-Barré, tipo encefalites, a gente trata da mesma forma que a gente trata essas complicações em outros cenários, imunoglobulina, etc. E talvez seja interessante a gente começar na rede a pensar em fazer estudos dessas complicações neurológicas. A gente tem um número grande de hospitais. Nossos hospitais, tanto em São Paulo, no Rio, como em outros estados, são os hospitais que estão abarrotados de pacientes com coronavírus. Então, acho que é uma grande oportunidade que a gente tem de fazer uma série de casos, grande como os chineses, grande como os espanhóis estão fazendo, em pacientes com complicações neurológicas de coronavírus. E até uma das ideias junto com o IDOR, começar a estudar complicações neurológicas e avaliar a prevalência de infecção em pacientes com AVC, independente das queixas de infecção, e depois comparar AVCs relacionados à COVID com pacientes com AVCs não relacionados à COVID. O que esses pacientes são diferentes? Bem, isso que eu queria apresentar. Desculpe se eu passei um pouco tempo, Maria Inês. Obrigado pela paciência com apresentar com os problemas em relação à internet. Não, imagina, a gente tem todo o tempo para discutir aqui e, sem dúvida, a sua revisão é
extremamente interessante e importante, né? A gente está no processo de aprendizado, né? De uma doença que todos nós estamos tratando e aprendendo, né? Como o doutor Antônio falou. Mas a gente tem perguntas e eu, aproveitando, né, que você terminou agora na questão neurológica, eu faria uma primeira pergunta. Como que se sugere, você falou do Mount Sinai, de fazer tomografias né, seriadas, qual seria a sua sugestão para pacientes que têm intubação mais prolongada, né, no sentido do acompanhamento neurológico? Primeiro, deve ser feito ou não, e se sim, com o quê, né? Então, importante essa pergunta. A gente discutiu isso há pouco tempo. A gente tem visto pacientes com doença cerebrovascular. Então, isso foi colocado. Olha, então você acha que todo paciente que tem uma intubação prolongada, já que existe essa predisposição a formar coágulos, devem receber tomografia de crânio? A resposta é não sei. A gente está aprendendo com isso agora. Nesse momento, o que eu faria, eu não faria tomografia de crânio em todo paciente intubado de rotina, com doença pulmonar, que não tem doença neurológica, sabidamente, eu não faria em todos eles tomografia de crânio, mas qualquer paciente que eu tivesse uma dificuldade maior de acordar, que eu tivesse uma mínima suspeição, eu faria uma tomografia de crânio. Eu acho que ainda é o exame mais prático, porque ressonância dos pacientes seria um exame mais interessante, mas a logística é ruim, né, para fazer a ressonância deles. Tá mudo o seu, Inês. Eu botei no mudo para não te atrapalhar, mas vamos responder perguntas. A gente tem várias perguntas daqui das pessoas que estão conosco, aqui assistindo. E o Paulo, né, que deve ser médico, pelo que ele descreve, ele faz uma pergunta para o Antônio, e acho que valeria a pena escutar um pouco dos dois. Qual a incidência do seu serviço de encefalites pelo coronavírus? Quais as suas respostas clínicas e o tempo de duração e o tratamento que foi realizado? Ele descreve que no hospital que ele trabalha, eu não sei qual é, mas foram vistos 2 casos, um que abriu o quadro num surto psiquiátrico, mas que felizmente ambos saíram muito bem. Bem, no São Luís de Jabaquara a gente encontrou muitos casos, aliás, como o Gabriel falou, de muita dificuldade no despertar dos pacientes também. Até pelo uso prolongado dos sedativos e do bloqueio neuromuscular, a gente está procurando diminuir ao máximo o tempo de bloqueio neuromuscular e deixar os pacientes com a menor sedação possível, até por causa disso. Mas o despertar é muito difícil mesmo. Muita agitação, a gente tem que usar Precedex e uma série de outras substâncias para tentar controlar esses pacientes no despertar. Encefalites a gente detectou, na verdade, poucas até o momento, mas comprovadas, assim, a gente detectou uns 2 ou 3 casos. Teve meningites, algumas, meningites linfomonocitárias, não muito graves, são meningites com pouca celularidade, sem excesso de proteína e outras substâncias. E, assim, a gente teve um exame, inclusive, que a gente não pode documentar porque estava em validação o processo do laboratório, em que se encontrou PCR positivo no líquor, só que não estava validado ainda. E depois disso a gente não encontrou mais. Mas é uma incidência desse tipo de coisa, por enquanto a gente detectou pouca coisa. O que surpreendeu mais a gente foi os eventos neurovasculares mesmo, né? A gente teve os acidentes vasculares isquêmicos e hemorrágicos, e aí essas outras incidências que são cefaleias, que por responderem, como ele já falou muito bem, ao tratamento como o quadro de enxaqueca, a gente acabou não progredindo com investigações muito invasivas ou agressivas. Nós temos uma outra pergunta, talvez o Gabriel possa nos dizer a impressão dele. O senhor já tinha falado da anosmia, né? E a Lohane pergunta se a gente já tem alguma forma de amenizar ou de tratar a anosmia
e disbiose, né? Foram muito descritos a partir dos casos na Europa, né? E parece ser realmente muito frequente. A gente tem alguma forma de amenizar ou de tratar isso? A resposta é não. Eu acho que a gente não tem nada para fazer que a gente saiba que a gente possa fazer que melhora isso. Da mesma forma que eu queria até ouvir a opinião do Antônio, como infectologista, paciente com meningite, encefalite, a gente não tem evidência que nada funcione nesse cenário. Geralmente são pacientes, não sei os casos que ele viu, mas muitas vezes eles não têm essa tempestade de citocinas, então nem adianta fazer inibidor da interleucina 6 para eles, porque não resolve. Então, a resposta para anosmia, não. Eu acho que a maioria das complicações que a gente tem da Covid-19, a gente tem muito pouco a oferecer em termos de medicação específica antiviral. O que a gente faz é o suporte em alguns cenários, como o Antônio colocou, inibidores da interleucina 6. Vocês chegaram a fazer alguma coisa, Antônio, para os pacientes com meningite e encefalite? Na verdade, não. Também ficamos no atendimento básico e eles melhoraram espontaneamente mesmo. Houve uma série de discussões, como a gente não encontrou opções terapêuticas antivirais ou até justificativa para fazer, não foi feito. Boa. O Paulo esclareceu, ele trabalha no Rio, no Copador, e ele tem mais duas perguntas, acho que para o senhor, doutor Antônio. Em que momento vocês têm utilizado, né, o que vocês utilizaram, o tocilizumab, e que o uso do anticoagulação está sendo feito em dose profilática? Né? Bom, vou responder da anticoagulação primeiro, que é mais fácil e mais rápido. A gente está fazendo em dose profilática, sim, e fazendo uma profilaxia otimizada nos casos que nos preocupam mais. Então, seriam os pacientes de índice de massa corpórea muito elevado, pouco mais de 100 quilos, e a gente está fazendo continuamente o DIC score. E aqueles que têm um score de coagulação mais elevado, a gente está otimizando a anticoagulação de acordo com a hematologia, mas a gente não tem feito anticoagulação plena. Basicamente, trabalhando então com uma profilaxia otimizada, inclusive com o uso do anti-10A para modular o que a gente está fazendo ali com a enoxaparina. Em relação ao uso do tocilizumab, a gente está, inclusive, revendo isso. A gente começou utilizando nos pacientes mais graves, né? Que já estavam numa evolução de um quadro inflamatório muito importante. Depois de alguns casos, a gente reconversou isso e, pelo aspecto do quadro inflamatório que o paciente está se apresentando lá pelo 5º, 6º, 7º dia da doença, a gente já está se preparando para utilizar. Nós temos hoje 2 casos em que foi utilizado mais precocemente, justamente porque a gente não quer que o quadro inflamatório se agrave tanto antes da gente conseguir bloquear a tempestade de citoquinas. Os casos que a gente usou antes foram um pouco mais tardios. Houve uma resolução, houve uma evidência da melhora do quadro inflamatório, mas eram pacientes que ficaram muito graves, muito tempo. Então, a gente está tentando utilizar mais precocemente, até porque o indivíduo chega 6º dia da doença, eu estou vendo já uma resposta inflamatória mais agressiva, a gente já dosa a procalcitonina, a interleucina 6 e procura partir para esse tratamento o mais rápido possível. Tipo, no 8º dia já está utilizando. Tem uma pergunta interessante de um anônimo, ele não explica quem ele não cadastrou com o nome dele, mas qual seria a gravidade, eu acho que talvez o Gabriel possa responder para a gente, da meningoencefalite pelo coronavírus e se é similar a outras meningoencefalites virais? Então, eu acho que as complicações por invasão direta do vírus são menos frequentes. A gente tem muito pouco na literatura, se pegar o que tem de publicado de meningoencefalite, tem pouquíssimos casos.
E eu acho que a gente pode ter vários cenários. A gente pode ter quadros leves, como o que o Antônio colocou, com um bom desfecho. Mas, pelo que a gente vê na literatura, e a gente tem pouca experiência ainda com isso, podem ter quadros mais graves também. O que tem feito é tentar, não tem dado suporte para esse paciente. Parece que alguns pacientes, é interessante isso dificulta um pouco o diagnóstico, eles podem ter um quadro neurológico isolado, sem um quadro pulmonar. Então, é importante, logicamente, nesses quadros isolados, você afastar outros vírus. Agora, parece que você conseguir mostrar PCR positivo no líquor, isso que o Antônio colocou, é bem difícil. Então, não só aí em São Paulo, a gente no Rio está tentando fazer isso, mas você pega na literatura, se eu não me engano, tem 2 casos na literatura, um no Japão e o outro, acho que na China, 2 casos só descritos de PCR identificado no líquido. Doutor Antônio, tem uma pergunta para o senhor. O Takotsubo está relacionado ao processo inflamatório do coronavírus ou o senhor acha que esses pacientes abririam o quadro de forma independente? Olha, os casos foram aparecendo ocasionalmente e é muito interessante, né? Porque tem uma descrição na literatura de paciente na Europa que teve Takotsubo por estar assistindo más notícias sobre a epidemia de coronavírus na TV. Mas o que nos chamou mais atenção foi um caso, inclusive, recente que a gente teve. O paciente chegou com um processo inflamatório muito grave, antes mesmo de haver. Ela chegou no feriado, no dia 1º de maio, à tarde. E durante o final de semana ela já gravou muito, não houve nem tempo útil da gente tentar entrar com tocilizumab ou alguma outra coisa. E ela desenvolveu um Takotsubo brutal, que evoluiu, inclusive, com aquele ritmo de barbatana de tubarão, eletrocardiograma horroroso. Essa paciente foi até mesmo para balão intra-aórtico e não sobreviveu. Uma paciente que, inclusive, foi precocemente sedada e entubada. Esse Takotsubo foi desenvolvido claramente pelo processo inflamatório, sem nenhum outro tipo de atividade acontecendo com ela. Senhora, tem o Diego faz uma pergunta, eu acredito que ele está se referindo ao AVC. A recomendação de ter que aguardar as plaquetas para trombólise endovenosa, e ele coloca entre parênteses, isso só iniciar após a chegada do exame, deve realmente ser seguida ou possui implicação legal se houver atraso? Então, boa pergunta, Inês. Na verdade, hoje, quando a gente faz uma trombólise num paciente com AVC convencional, a gente não espera as plaquetas chegarem. Então, o protocolo hoje para trombólise o paciente chega, a gente colhe o exame, leva para a tomografia e faz o trombolítico. Existe um questionamento como a gente vai começar a ver pacientes com AVC e com COVID, não dá para dizer se o AVC é causado pela COVID, mas a gente usa o termo AVC relacionado à COVID, e a COVID pode dar plaquetopenia. Se a plaquetopenia for grave, esses pacientes não poderiam receber trombolítico. Então, acho que a resposta nós não sabemos, mas minha tendência seria, num cenário onde de pandemia, de COVID, a gente está no pico da pandemia, eu tenderia, quando houver uma suspeita mínima de COVID, a esperar as plaquetas para realizar a trombólise venosa. Nesse mesmo sentido, você tinha comentado até um pouco nesse aspecto, a Luana pergunta, uma paciente jovem com um quadro de AVC, você acha que é essencial fazer tomografia de tórax ou a pesquisa de coronavírus? Essa é uma baita discussão. A gente teve essa discussão quando a gente começou a ver alguns casos de AVC que não tinham nenhum queixa outra queixa compatível com COVID, e alguns foram PCRs positivos. Então, assim, a recomendação que
que foi aceita hoje para a publicação da Academia Brasileira de Neurologia, Sociedade Brasileira de Doença Cerebrovascular, é a seguinte: em 3 cenários, você deve investigar COVID no paciente que chega com AVC. Ou se o paciente tem qualquer um daqueles sintomas de COVID, ou mesmo que seja um só, febre, dor no corpo, anosmia, então um sintoma sugestivo de COVID, ou ele tenha algum contato com um paciente com COVID nos últimos 14 dias, ou quando ele chega com diminuição do nível de consciência ou afásico e ninguém consegue fornecer essas informações. Nesses 3 cenários, você deve considerar esse paciente como um potencial paciente infectado e tomar os cuidados como ele se fosse. Usar EPI, usar máscara adequada, não colocar ele com outros pacientes na unidade de AVC. A dúvida que a gente ficou é se a gente deveria, no pico da pandemia, investigar todos os pacientes com AVC. Primeiro que do ponto de vista logístico, isso não é tão simples. Por exemplo, até para as seguradoras, você fala, vou fazer investigação em todo mundo com tomografia de tórax e PCR, eles vão falar, você não tem evidência para fazer isso na literatura, e a verdade é que eles estão certos. E por isso que a ideia agora, a gente vai tentar fazer em 3 hospitais da rede um estudo, e aí isso vai ser feito com dinheiro, uma verba do IDOR, fazer tomografia de tórax e PCR para o SARS-CoV-2 em todos os pacientes com AVC isquêmico. E ao final desse estudo, que eu acho que é um estudo que se completa rápido, a gente vai ter uma ideia da prevalência de infecção em pacientes com AVC. Talvez a resposta daqui a 2 meses, olha, é tão comum que eu acho que vale a pena fazer em todo paciente com AVC. A resposta agora, nós não sabemos, a recomendação é fazer nesses 3 cenários que eu te disse agora. Certamente vai ser bem interessante mesmo. Doutor Antônio, tem 2 perguntas em relação à alta hospitalar. Uma é sobre a profilaxia anticoagulante, se ela é mantida, né, em que situações e para quem, e se é seguro dar alta para o paciente sem fazer ou sem refazer o exame laboratorial e com quantos dias? Bem, em relação à alta e à anticoagulação, a gente está mantendo a profilaxia por... aqui tem uma variação. A gente começou com 20 dias, 10 dias, enfim, a gente está fazendo entre 10 e 20 dias de anticoagulação. Começaram alguns pacientes a sair, na verdade, com xarelto, inclusive, pela dificuldade de se obter a enoxaparina para uso ambulatorial. Quanto a outro questionamento era, além da alta? Era sobre refazer o exame. Sim. Sabe refazer o exame, quando, né? É verdade. A gente tem que lembrar que este é um exame ruim, como, aliás, todos que estão relacionados ao diagnóstico do COVID. A gente tem uma sensibilidade que não passa de 63%, o que é muito ruim com o exame diagnóstico. Tanto que, assim, uma boa parte dos nossos pacientes tem o primeiro exame negativo, a gente vai buscar o segundo exame, às vezes o terceiro exame, só na secreção traqueal a gente consegue demonstrar a presença do PCR positivo para COVID. Então, assim, ele não é um exame muito bom. A gente tem, sim, procurado se apoiar na tomografia, que tem uma sensibilidade muito maior, né? E, no caso das altas, a gente tem feito, na maior parte dos pacientes que ficaram um tempo longo na UTI, que foram entubados, etc., a gente procura demonstrar o PCR negativo depois. Lembrando que o PCR negativo pode ter 2 problemas. Primeiro, a sensibilidade ruim. Segundo, que eu posso detectar PCR de vírus morto. Eu posso pegar proteínas virais e vai dar um falso positivo. Então, a utilização desse exame é bastante discutível. A gente tem procurado, nos casos que tem um quadro mais intenso implantado, um quadro mais longo, mais arrastado, manter um isolamento garantido até 21 dias e depois orientar o pessoal com os devidos cuidados. A gente não tem conseguido
ter segurança de que o PCR negativo é negativo de verdade. E aí, se eu acho um positivo, eu também falo, tá, mas e será que é ou será que não é? Então, a recomendação é que o pessoal depois faça a sorologia para ver se consegue encontrar o IgG. As recomendações do CDC são até baseadas nisso, né? Mesmo o PCR positivo na cultura, acho que, se eu não me engano, após o 8º dia do início dos sintomas, praticamente nenhum deles se confirma a presença de vírus vivo, né? Se eu me corrija se eu estiver errado. É exatamente isso. Você vai acabar encontrando proteínas de vírus que não estão mais em replicação. O Fernando Rezende mandou uma complementação sobre a questão do Takotsubo. Como que a gente pode afirmar que é uma síndrome de Takotsubo e não uma miocardite? Então, o principal mecanismo que está feito é através do cardiograma feito, né? Mas, de fato, a gente tem encontrado também miocardites, e aí a grande vantagem é que eu tenho um grupo de cardiologia muito forte, coordenado pelo Dr. Ariane, e os nossos ecocardiografistas são excelentes. O que a gente percebe é que na miocardite você tem uma alteração, geralmente, do segmento ST linear. Eu vou encontrar uma troponina que sobe, mas não faz uma curva, uma troponina razoavelmente limitada, e a gente acaba tendo a evidência disso. O Takotsubo tem uma evolução muito mais aguda, muito mais agressiva. É interessante como você vê a miocardite em pacientes menos inflamados e o Takotsubo em pacientes que estão muito mais inflamados, do ponto de vista quadro geral. Entendi. Gabriel, o Fernando também pergunta sobre síndrome de Guillain-Barré pós-Covid. Você tem experiência? Eu vi que tem um caso publicado. O que você tem a falar sobre isso? Tem alguns casos publicados, Inês. Tem um caso inicialmente publicado, se não me engano, na New England, depois veio os italianos publicaram essas variantes de Guillain-Barré, tipo Miller-Fisher. A grande maioria dos casos parece que é imunomediada, ou seja, a pessoa tem o quadro clássico de COVID, melhora, e depois de algum tempo começa com uma fraqueza, geralmente ascendente, que é muito sugestiva. Geralmente isso é tratado com imunoglobulina. As dificuldades é que às vezes essas lesões não são as clássicas, você pode cometer os nervos cranianos, é aquela forma de Miller-Fisher que já foi relatada também em pacientes pós-Covid. E outro complicador é quando o paciente está muito tempo no respirador, se ele desenvolve esse quadro enquanto ele está no respirador, às vezes é difícil você diferenciar um Guillain-Barré de uma miopatia do paciente crítico. Felizmente, não parece que é uma complicação tão comum. Talvez aí tenha já uma dezena de casos descritos na literatura, mas não é algo que a gente tem, pelo menos por enquanto, eu queria ouvir a opinião do Antônio, tem visto muito. Eu já ouvi falar de alguns casos, eu particularmente não vi nenhum ainda, mas eu vi colegas que tiveram 1 ou 2 casos. O Antônio quer comentar? A gente tem mais 3 perguntas ainda que eu gostaria que a gente respondesse antes de ter. Eu acho que já está muito bem comentado. O Arnaldo, e aí é para os dois, né? Eu até me incluo mesmo, mas eu acho que a opinião de vocês talvez seja muito mais interessante. Pergunta: qual que vocês acreditam ser o fator-chave do quadro do paciente infectado por coronavírus? Mesmo nos pacientes onde não há uma tempestade de citocinas, ele questiona, será que é um vírus com repercussão imune ou repercussões hematológicas? Bem, eu considero claramente que o principal do quadro é inflamatório. A gente sabe que o período de replicação viral termina com 5, 7 dias e o que a gente vê justamente é o agravamento a partir desse momento. E algumas coisas me chamaram a atenção. Por alguns pacientes com algumas imunodeficiências é que não tiveram o quadro tão agressivo inicialmente.
Eu tive exemplo de paciente que tinha lúpus, aliás, tomava hidroxicloroquina por causa do lúpus, quadro inflamatório muito discreto. Tive algumas outras pacientes, paciente com esclerose múltipla, algumas coisas que não tive, que até porque vinham imunossuprimidas, tiveram um quadro relativamente discreto. E chamou a atenção um paciente da oncologia, portador de sarcoma de Ewing. Ele foi infectado e manifestou o quadro inicial em pleno nadir pós-quimioterapia. Ele estava com uma leucopenia lá embaixo. E o quadro acabou sendo tão leve que a própria pessoal da oncologia pediu que a gente desse alta e ele foi para casa. Ele voltou atrasado já, depois do 18º dia de início dos sintomas, aí com um quadro inflamatório mais intenso. Ou seja, quando ele saiu daquela leucopenia, ele montou uma resposta inflamatória que causou sintomas, que agravou o quadro respiratório dele. São os exemplos que eu tenho para considerar que o principal disso realmente é o processo inflamatório. Gabriel, você quer comentar, complementar? Vou passar para você. Bom, eu sou oncologista, então eu não tenho, né, claro, uma experiência tamanha como vocês, mas eu tendo a concordar com o doutor Antônio. Eu acho que o problema maior é quando você monta uma resposta imune exacerbada e, né, isso leva às possíveis complicações que a gente tem visto nos casos mais graves. Mas aproveitando, o Fábio Estevam faz uma pergunta em relação à lesão neurológica. Ele pergunta se a ketamina é um bom mantenedor da sedação nesses pacientes entubados e em ventilação mecânica. Então, não é minha grande experiência a manutenção do tipo de sedação em pacientes com COVID. O que a gente tem visto nesses pacientes, alguns pacientes que eu tenho acompanhado, é a sedação com drogas clássicas, por exemplo, midazolam, fentanil. É muito comum esses pacientes agitarem, então o que a gente tem feito é usado muito Precedex antes desses pacientes serem estubados, e frequentemente a gente tem que associar neuroléticos para poder permitir a extubação desse paciente devido à agitação. Então, a gente começa neurolético, frequentemente tem que aumentar as doses, atingir uma dose alta, e só assim o paciente consegue ser estubado. Acho que vale também ouvir o Antônio nesse sentido. Tem algumas outras perguntas, eu vou pedir aqui, a gente vai pedir os e-mails das pessoas para fazer uma resposta mais direcionada, mas por último, acho que o doutor Antônio já começou a falar um pouco disso. A Valéria pergunta, dessa anticoagulação pós-alta seria para todos os pacientes ou aqueles que tiveram diagnóstico de TEP ou outros eventos embólicos somente? Como a gente considera, que eu já comentei antes, né, que essa atividade protrombótica deles claramente faz parte da resposta inflamatória como um todo, e a gente percebe isso, pacientes com dedímeros que a gente não via antes, né? A gente sabe que o dedímero tem um valor preditivo quando ele é normal, e quando ele é aumentado, ele te alerta para algumas coisas e tal. Só que a gente nem via visto dedímeros inacreditáveis. Outro dia, acho que no Hospital Morumbi, São Paulo, viram um de 128 mil. Eu fiquei surpreso que o laboratório tivesse tido a paciência de diluir até achar o valor correto disso aí. Então, assim, a gente tem dosado os outros fatores inflamatórios, ferritina, uma série de coisas, e, de comum acordo com o pessoal da hematologia, a gente tem feito para todos uma profilaxia estendida, sim. Bom, eu queria agradecer muito a vocês dois, eu tenho aprendido muito e acho que todos os nossos participantes também. Antes de finalizar, eu queria pedir aos dois, né, um de cada vez, que tem 1 minuto, mais ou menos, para dar uma mensagem a todos que nos assistiram até agora. Primeiro o doutor Antônio, que já está aqui na tela, e depois o Gabriel, uma mensagem de, enfim, o que vocês acham que seja mais relevante para todos que nos assistiram. E eu, de antemão, já quero dar boa noite e agradecer muito a vocês e a todos que estiveram conosco até agora. Bom,
Acho que, como mensagem para todos, primeiro eu quero agradecer a paciência, a delicadeza de ter nos assistido. Eu volto a falar. O importante é a gente aproveitar cada oportunidade que nós estamos tendo de aprender, né? Um comentário que eu não fiz inicialmente, vou fazer agora. Eu montei um grupo, na verdade foi uma coisa incidental. Depois que começou a chover trabalhos, uma série de coisas acontecendo, eu chamei os especialistas, também nosso pessoal da hematologia, da pneumologia, neuro, nefro, fisioterapia. A gente se reuniu, cardiologia, e montamos uma reunião. Fizemos uma reunião para discutir alguns aspectos, tentar nos ajudar. A partir dessa reunião, pessoal, vamos fazer uma outra? Vamos. E a gente agora tem essa reunião semanal. A diretoria está nos apoiando, eles nos cederam o auditório, porque a gente não fica tão próximo um do outro, a gente está usando um espaço grande. E a gente está tentando agora nos ajustar com o pessoal da TI, até para filmar isso e deixar disponível depois para o resto do pessoal, porque essas reuniões têm sido muito, muito agradáveis, inclusive. O nível da discussão é imenso. Acho que o que melhor está dando resultado para a gente, essa nossa mortalidade baixíssima e tudo, é justamente a integração entre as equipes. Vários profissionais de especialidades diferentes trazendo o que tem de melhor para o atendimento daquele mesmo paciente. A gente não tem nenhum tipo de ciúme, nenhum tipo de orgulho em pedir a ajuda do colega que vai trazer alguma coisa a mais, né, do que o nosso conhecimento para o atendimento deles. E esses resultados estão aparecendo. O grupo está muito unido, está muito satisfeito, está pedindo mais, a gente vai produzir mais coisas juntos. Acho que a união é o que está fazendo a diferença nesse atendimento. Boa noite a todos e muito obrigado pela paciência. Nós que agradecemos, sem dúvida, né? A gente tem que trabalhar junto, ninguém trabalha sozinho, a gente aproveita até essa semana profissionais de saúde, ontem foi o dia dos enfermeiros, eu acho que é essencial essa interação mesmo entre todos nós, né, para oferecer bons resultados. Mas, Gabriel, sua mensagem para todos. Agradecer a participação aqui nesse evento, agradecer, Inês, a mediação. Então, complicações neurológicas acontecem nessa doença. A gente vai ver bastante isso agora no pico da pandemia, que deve acontecer aí nas próximas semanas. E é importante que a gente fique atento a elas. Alguns pacientes têm COVID e vão apresentar complicações neurológicas. Em outros pacientes, a complicação neurológica vai ser o que vai fazer esse paciente procurar o hospital. É importante que saiba que elas ocorrem e, por enquanto, não tem nenhuma recomendação de tratamento diferente do que os pacientes que não têm COVID até o momento. Mais obrigado, Gabriel, mais uma vez obrigado. Eu espero que todos tenham uma boa noite e agradeço muito a participação e, né, que vocês tenham dividido o conhecimento de vocês, a experiência comigo e com todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, uma ótima noite para vocês dois. Para todos.